romance, comédia, ação e zumbis. Essa é a premissa do novo dorama da Prime Video, chamado Newtopia. Não tá na Netflix, então não tá tendo o reconhecimento que merece, mas já ganhou um espacinho dentro do meu coração. Nesse vídeo, eu vou te contar do começo ao fim do primeiro episódio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber o que acontece nesse dorama, quer me acompanhar falando, palpitando sobre o que acontece em cada episódio, se inscreve, deixa o seu like e bora doramar! O primeiro episódio começa com o soldado Lee Ji-un sonhando que é um sargento que está sendo dispensado do exército, enquanto alguns colegas comentam sobre isso. Quando ele reencontra sua namorada Yeonju em seu sonho, ele acorda em sua dura realidade. Durante uma vigília, ele liga para a namorada e depois de insistir muito na ligação, ela atende. Ele repreende ela por estar bebendo e ter deixado que outro homem levasse ela para casa, mesmo que ela continue explicando que aquele era o seu chefe, o seu supervisor. Enquanto eles discutem, a Yeonju começa a vomitar e a ligação termina. No dia seguinte, os dois protagonistas estão cansados, mas enquanto Lee Ji-un precisa seguir a dura rotina do exército, a Yeonju corre para não se atrasar no trabalho que ela começou só há um mês. Ela encontra uma amiga e o supervisor dela, que foi também responsável pelo treinamento dela. E quando ela agradece ele por tudo que ele ensinou, ele sugere que os dois saiam juntos. Enquanto isso, o Lee Ji-un tenta ligar para Yeonju e ela ignora a ligação. Então a gente vê um treinamento militar que termina da forma mais cômica possível, com os soldados sendo punidos por fracassar na simulação. Por conta daquele fracasso, o sargento pune todo mundo tirando os celulares deles. Nesse mesmo momento, a Yeonju manda uma mensagem pedindo desculpas pro namorado dela e ela faz alguma pergunta que nem a gente sabe o que é, porque o celular dele é recolhido. Então, outro sargento aparece pedindo por um ajudante na cozinha, e o Ji-un se oferece. Enquanto o comandante dele fica divagando sobre as possíveis mudanças na corporação, o Ji-un vê algo estranho na rua, mas muda de assunto por não saber do que se trata. Ele olha pela janela do prédio onde eles estão, né? E daí, lá na cozinha desse hotel, o Ji-un pede ajuda para um chefe emprestar o celular dele para ele ligar para a namorada. E aí, quando ela atende, eles brigam de novo, enquanto ela tá no refeitório com alguns colegas de trabalho. Todo mundo percebe o clima tenso. Ela tenta se explicar, mas na pressa do Ji-un, ele precisa desligar. Quando ela volta para a mesa, os colegas de trabalho dela desmotivam ela a continuar com o relacionamento, dizendo que ela já tem idade suficiente para não poder esperar que ele volte do exército, né? Se ele voltar. Depois do almoço, ela liga pro número novamente e pede para falar com o namorado dela, mas não consegue. Quando a Yeonju chega em casa, a gente escuta uma reportagem sobre pessoas se atacando, sobre alguma coisa esquisita tá acontecendo no mundo todo. Só que isso fica em segundo plano, a gente não consegue prestar atenção no que tá acontecendo porque a protagonista fala que tá cansada, que tá com fome, e a mãe dela começa a reclamar que o Ji-un fica ligando na madrugada, e ela diz que se a filha dela for escolher um homem egoísta desse jeito, a vida dela vai ser muito sofrida. Daí o Ji-un consegue ligar pra namorada dele através do celular que um amigo pegou pra ele, um amigo lá do exército que ele tem. Ela reclama que tem sido difícil falar com ele e ele diz que está sendo exaustivo se preocupar com ela. Então ela pede por um tempo. Ele tenta contornar a situação e ela questiona se a relação deles tem algum futuro. Então assim, como ele não tem muito tempo e vai ficar nessa enrolação de fim de namoro, ele acaba concordando. E não deixa muito tempo para ela falar por que ela quer, o que está acontecendo. E daí ele desliga e ela chora. Quando aquele amigo dele do exército questiona se o Ji-un pediria a namorada dele em casamento, ele nem sabe o que dizer e se sente mal por isso. Então a gente vê Yeonju chorando ao relembrar momentos com o namorado dela. E o supervisor dela liga e chama ela para comer. Ela aceita e agradece ele por toda a ajuda. E ele claramente está dando em cima dela, tanto que ela percebe. Ele menciona que vai pagar aquele primeiro encontro e que ela pode pagar o próximo. Daí ele percebe que ela tá mal e pergunta se é por causa do namorado dela. E ele fica o tempo todo falando que ela tem que ser menos formal, que não sei o quê, né? Porque ela fica chamando ele de, né, senhor, chefe e tudo mais. E aí ele fala que ela tem que ser menos formal, blá blá blá. Tá dando em cima dela descaradamente. Isso aí é assédio moral, tá? Ninguém fala, mas eu vou falar. Daí, enquanto o chefe dela tá ali naquela palhaçada lá dando em cima dela, ela recebe uma ligação do namorado dela, que agora é esse, e recusa. Quando ela vai no banheiro escutar a ligação, o Ji-un pede definitivamente para que eles terminem. E daí ela chora. Daí o supervisor dela vê que ela tá mal e se oferece para levar ela até a base militar antes que ela vá embora do encontro. O Ji-un tá desolado pelo fim do namoro, mas continua cumprindo com as obrigações dele. No caminho para a base militar, o supervisor da Yeonju praticamente se declara, dizendo que sempre vai estar lá por ela, que não sei o que, dando em cima dela o tempo todo. Aí ele se distrai, dando em cima da menina, e atropela um cara, do nada.
O olho do cara simplesmente vai parar no ombro da Yeonju e ela surta. Pela janela do hotel da base militar, o Ji-hoon vê um avião caindo na direção deles do nada, vindo na direção do prédio, e o episódio termina. É um episódio bem curtinho, assim, em comparação aos doramas que eu andei assistindo. É bem curto, bem tranquilo de assistir, e você se envolve tanto com a história que você nem percebe que o tempo tá passando. Então, se você gosta dessa dinâmica de saber tudo o que acontece do começo ao fim do episódio, talvez por não ter Prime Video ou não saber como assistir fora da Prime Video, curte esse vídeo, me segue e eu te vejo no próximo episódio.